O Oda voltou depois de quase um mês sem publicação de One Piece e não dá pra negar que todos esperávamos um capítulo grandioso, principalmente depois das pontas deixadas no capítulo passado, como a fuga, o robô em movimento, a movimentação dos Gorosei para parar a transmissão mundial de Vegapunk. Mas será que o capítulo correspondeu ao hype que esperávamos? Isso e muitas teorias nós vamos comentar no vídeo de hoje sobre o capítulo 1112 de One Piece, Aspecto Árduo. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Super Novos, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais uma análise de capítulo. E galera, antes de começar esse vídeo, nós queremos pedir desculpas pelo atraso no lançamento dele. Essa análise demorou um pouco mais porque além da OPEX estar fora do ar faz bastante tempo, e infelizmente nós não temos a tradução rápida que eles sempre trazem pra gente, o capítulo em si demorou pra sair completo e traduzido. Então a gente teve que esperar sair todas as traduções pra finalmente trazer o nosso roteiro, e pra compensar o atraso nós fizemos um vídeo maior pra vocês, com bastante teoria e bastante coisa que vocês provavelmente ainda não perceberam sobre esse capítulo. Então tá muito bom, vai valer a pena e novamente desculpa pelo atraso. Mas sem mais enrolação, vamos direto pra essa análise. Bem diferente de como sempre começamos o vídeo de capítulo, ele não começou exatamente da onde o último parou. O núcleo que foi abordado na primeira foi o de Nazjuro ainda atacando os pacifistas das praias de Egghead, se questionando sobre o fato de Bonnie, com 12 anos, ter o poder de destruir um país inteiro. Como todos vocês sabem, agora estamos sem a OPEX e ainda não conhecemos muito bem os tradutores que estão trabalhando nos novos capítulos. Então estamos nos guiando pela tradução mais confiável que conseguimos encontrar, mas ainda assim podem existir algumas diferenças nas falas, então por hora vamos nos guiar nas falas que encontramos nesta que vai estar passando na tela. É interessante observar que para o Nazjuro, e imagino que para os restantes dos Gorosei também, o problema que está acontecendo em Egghead é necessariamente culpa de Vegapunk e não de Luffy ou da própria perseguição deles, porque o cientista resolveu estudar a pesquisa de Ohara. Querendo ou não, era inevitável que esse conflito acontecesse, e estamos falando até de narrativa, da própria história do mangá. Nós vemos rapidamente Oi Muikashi fazendo o possível para se movimentar para os navios o mais rápido possível e também a movimentação da marinha para a costa noroeste. Narrativamente falando, esse capítulo serviu para o Oda recapitular as frontes de batalha e situar para nós mais uma vez os núcleos e os personagens divididos pela ilha. Note que basicamente a ideia do capítulo é mostrar a missão de cada um deles que apareceu. Sinceramente, dos Mugiwaras, dois dos meus favoritos são Franky e Brook, e é sempre bom ver destaque para ele, já que parece que o Oda às vezes esquece da existência desses dois. E de uma página vinda do meio da ação, do nada, temos Franky acertando um Strong Right em um dos comandantes da marinha. Uma página coisa rápida que já nos empolgou bastante, gostaríamos muito que o Oda desse mais destaque para esses personagens. E de qualquer forma, essa página do Franky é para introduzir a cena da Bonnie e dos gigantes que estão com eles. Eles levam Kuma pro navio para levá-lo com vida, e alguns dos marinheiros ali presentes chamam Kuma de arma de guerra quando pedem para devolvê-lo. Obviamente, para alegria de todos nós, Bonnie dá um chute na cara desse marinheiro, fazendo ele virar uma criança e dizendo que seu pai não é arma alguma, mas um verdadeiro herói. Vemos então a perspectiva do Lab Phase, e lá estão São Mars e York, procurando aonde é o local que está sendo mandada a transmissão para o mundo inteiro. E aqui a gente gostaria de deixar um comentário. Entende-se que existia uma explicação para Stella e os demais Vegas não terem descoberto que York era traidora, e que York não sabia onde está o epicentro da transmissão, mas convenhamos, todos nós passamos pano e entendemos como liberdade poética essa questão entre York e os demais Vegas. Isso porque de certa maneira eles compartilham as memórias, conhecimentos e consciência, afinal todos são partes do cérebro de Vegapunk. Essa gravação foi feita com bastante antecedência, correto? Então como a York não saberia onde escondeu a ponto de até dizer, se fosse o Stella, esconderia, mas querida, você é o Stella também. Enfim, depois faremos um vídeo recapitulando todo o arco de Egghead e entender perfeitamente todo o roteiro do arco e os mistérios que ele deixou e ainda vai deixar. Esse vídeo vai ser muito bom, então aguardem. Mas voltando pro capítulo, vemos Mars destruindo um dos laboratórios que aparece na gravação, enquanto York pede para que ele seja cauteloso. A gravação continua e eles se perguntam onde está o Dendemushi, que está enviando a transmissão. Mas decide destruir o lab inteiro, mas obviamente York diz que eles estão falando de uma usina de materiais de guerra também. Logo, um dano mal provocado poderia explodir tudo, afetando o Punk Records, toda a fonte de ciência do mundo de One Piece, então Mars decide ser cauteloso no que está fazendo para não estragar tudo. Na verdade, a intenção de Oda com esse capítulo era fazer a cena que vemos ao final, Mars encontrando o Dendemushi, mas vamos nos aprofundar nisso ao final do capítulo, enquanto isso vamos seguir com ele. É minimamente curioso que a York afirma que se
algo acontecer ao Punk Records, Mars terá que lidar com ela. Pera aí, parceiro, estamos falando de um Gorosei, mas e se isso não for um mero blefe? Pra nós é fácil ler e pensar, coitada dela, mas e se York tem alguma carta na manga? Já que ela movimentou a traição ao Vegapunk diretamente com os outros Gorosei, é bem possível que ela tenha uma garantia caso algo dê errado. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente com essa personagem, mas no fundo ainda acho que ela pode ser parte de um plano ou isca do Vegapunk, e nós falaremos isso mais adiante. Mars então escuta uma pequena voz no Punk Records e os dois se perguntam se estará lá. É quando vem uma fala suspeita da York. O Dendemushi foi criado recentemente e tem um formato de triângulo. Ela sabe até disso? Bom, vamos seguir. E é aí que a cena muda, e vemos Kaku e Stussy falando sobre a aparição do monstro, um dos Gorosei. Kaku diz a Stussy que ela acabou sendo abandonada, mas sua missão era abrir a barreira para os Mugiwaras fugirem, afinal só era possível ser desativada pela sala de comando. Esse sacrifício até motiva Nami, mas eles ainda estão numa situação que não conseguem fugir com facilidade. Com o Kudobasto pronto, eles só precisam esperar os outros alcançarem o navio para todos tentarem fugir. E é aí que Edson, já ferido, pula contra a barreira torcendo para que não morram. Existe um hype gigantesco para o que envolve o robô ancestral e sua participação nessa batalha. E uma das chances é que ela seja o novo Vega Force One, ele que será encarregado de salvar os Mugiwaras levando o Sunny até a costa da ilha. E então chegamos a uma página dupla que é uma loucura. Sandworm, o Júpiter, começa a suspirar sugando tudo ao seu redor e puxando Dory, Brog e Luffy para trás. E numa página dupla, como já dissemos, completamente maluca, Luffy no Gear 5 pula para um prédio à frente deles e chuta ele em direção à boca de Júpiter, que acaba engolindo o prédio inteiro. Engole esse prédio aí, sinceramente não tem como não gostar do Luffy Gear 5. Agora vamos combinar uma coisa, o Gear 5, até por ser uma transformação natural à fruta, dura bem mais que o Gear 4, que é uma forma forçada com as propriedades do corpo do Luffy. Esse capítulo termina no último minuto antes da transmissão final do Vegapunk, sendo assim Luffy em 9 minutos de transformação lutou contra Saturne, Kizaru e ainda agiu na fuga contra Júpiter e o Arcuri. Para todos os efeitos ele tem mesmo contragolpe, ficar parecendo um velho como dizem Dory e Brog, e é o que acontece logo em seguida após ter jogado o prédio em Júpiter. Tem uma coisa muito curiosa aqui, vi muitos comentarem a respeito do Luffy transformar-se de novo com facilidade após comer carne ou comida, e ele até diz que o poder da comida acabou, tentando se explicar para Dory e Brog, e então eles dão um Hakao para ele, que é um tubarão temperado, e ele volta à sua forma total. Eu entendo que isso seja exagerado ou até lembra a semente dos deuses de Dragon Ball, mas convenhamos, não é como se fosse a primeira vez que Luffy faz isso. Mesmo à beira da morte em Impel Down, ele comeu e voltou novo em folha, e isso insiste em se repetir ao longo da história, entre piadas e momentos sérios. Vou citar aqui às vezes para que fique mais claro. Luffy sempre absorveu energia através dos alimentos, principalmente da carne. Ivankov deu carne a Luffy para que ele se recuperasse do veneno. Luffy comeu carne no submarino de LOL para se recuperar. Luffy também comeu carne para trazer o Gear 5 de volta em Egghead, e agora Luffy comeu carne de tubarão para se recuperar instantaneamente. Isso é algo recorrente, mas que pode ser mais interessante do que só uma piada, porque carne em japonês é Niku, e como conhecemos bem o autor dessa história, ele gosta desse tipo de relação. Continuando, temos a cena de Usopp, quando Saturne aparece onde eles estavam do alto da Punk Records. Usopp se refere a Saturne como um caranguejo, é literalmente uma aranha, mas aparentemente parece ser só mais um jogo de palavras do Oda, já que em japonês caranguejo é Kani, as duas sílabas que ao contrário formam Nika. Sério galera, o Oda passou 3 semanas descansando só pra fazer joguinho de palavras no capítulo? Enfim, acabamos voltando a uma especulação importante. Temos uma arte do Oda com os 3 irmãos, Sabo, Luffy e Ace, que ele usa uma camisa que tem escrito Tamago de Ken, que é praticamente incidente do cabeça de ovo ou incidente de Egghead. A gravura que acompanha o nome tem um ovo quebrado e um pintinho morto dentro. Esse que morre pode ser interpretado por Vegapunk ou um dos Gorosei, sendo esse possivelmente Saturne. Só que aqui que a coisa fica interessante. Existe nesse capítulo uma ave dentro do ovo, Punk Records, e este é o Mars. Seria então ele aquele que vai morrer? A referência que temos ao Tamagotchi de Ken não necessariamente indica que a morte será pelas mãos de Luffy. Ou seja, pode significar que o que quer que Mars tenha encontrado dentro daquela sala possa provocar a sua morte. Mas ainda chegaremos lá. Aqui temos uma página que foi vista como problemática também e de novo pelos poderes do Luffy, a ponto de dizer que os Gorosei são muito superiores aos Yonkous em questão de poder. Mas vamos lá, toda a problemática do arco é Luffy não conseguir ferir os Gorosei. De todas as vezes que ele desferiu ataques em Saturne, ele conseguiu brincar com o Gorosei, mas nunca o ferir. Então é muito plausível que ele não consiga ferir o Arcuri também, principalmente usando um Red Hawk, o que utiliza o Ryuo, mas sim um Haki do Rei Avançado. Mas o que chamou a atenção nessa cena não é o fato do Luffy não conseguir ferir ou ter dor na sua mão ao atacar os Gorosei, mas sim ele insistir em não usar o Haki do armamento
avançado que ele já aprendeu e foi a arma para vencer Kaido. Na sua forma base, ele rivalizou lutando de igual para igual e ferindo Yonkou com a pele mais resistente do mundo. E por que não usar isso nesse combate? Talvez nesse caso o resultado teria sido diferente pelo fato de a mão não ter encostado no Gorosei. Antes de pressupor que eles são mais fortes que os Yonkous, temos que levar em consideração o seguinte: o Arcuri é um demônio javali. A especialidade dele com certeza deve ser sua pele dura e sua grande resistência. Afinal, ele é um monstro que fica batendo a cabeça por aí. O segundo fator é observar o próprio Saturne, que sofreu dano até mesmo de um soco do herói Kuma. Isso não implica dizer que o Saturne é mais resistente que o Kaido, por exemplo. E um terceiro ponto é que não se sabe o que tem na pele dos Gorosei ainda. Se é haki puro, se é uma propriedade específica do corpo dele, o Arcuri, ou se no corpo deles tem algum tipo de chama ou veneno, que já vimos em capítulos passados. Ainda assim, com tudo isso, temos sim que dizer que é muito sem noção o Luffy não usar haki avançado, nem mesmo contra Kizaru em capítulos passados. Não sabemos exatamente por que o Oda tá guardando isso, mas provavelmente a desculpa narrativa deve ser para manter os poderes nivelados ao longo de toda essa fuga. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas, obviamente, nós temos uma teoria pra vocês, e isso implica não só na batalha contra os Gorosei, como na própria transmissão do Vegapunk. Luffy vai descobrir exatamente quem ele é. Isso mesmo. Luffy ainda não descobriu como ferir os Gorosei, mesmo tendo poderes suficientes pra isso. Agora, como vocês nos conhecem em termos de teorias, vamos ser bem detalhistas. Talvez você não leu com esses olhos, mas por que diabos Saturne teria ficado irritado com o fato de ter visto Nika no corpo de Luffy, se Luffy nem sequer poderia feri-los? Isso não é porque Nika voltou. Saturne já sabia disso, que o Nika havia voltado desde antes de todo esse incidente, quando os cartazes saíram do arco de Wano. Novamente eu pergunto, então por que Saturne estava tão irritado se Luffy não pode feri-los? Saturne até iniciou um Buster Call porque Luffy despertou o poder de um deus antigo. E agora vem a parte extremamente importante. Saturne também disse que Luffy deve ser esmagado antes que os gigantes o chamem de outra coisa. Saturne está basicamente impedindo de Luffy perceber que ele é o deus do sol Nika. Mas por quê? Luffy ainda não sabe que ele é Nika, e quando Bonnie tocou no assunto, ele disse: Nika? O que é isso? Saturne fez Bonnie duvidar de Nika, então seu poder ficou mais fraco. Bonnie precisa acreditar em Nika para que seu poder seja mais forte. Se Bonnie descobrir isso, ela pode ficar muito poderosa e talvez ferir os Gorosei. Agora voltem na segunda página do capítulo, quando Najuro diz: e pensar que com 12 anos ela teria poder de destruir um país, graças a você, Vegapunk. Espera aí um minuto. Agora que Nika foi revelado, Bonnie pode ter esse poder, afinal, se ela acreditar que Nika existe, ela pode replicar os seus poderes. Mas que poderes são esses que assustam até um Gorosei? E o que o Vegapunk tem a ver com tudo isso? Isso é porque a transmissão do Vegapunk vai revelar, na verdade, o deus do sol Nika para o mundo inteiro. Esse é o real objetivo de sua transmissão. É que quando Luffy souber quem ele é e o que é capaz de fazer, que ele poderá ferir os Gorosei usando todo o potencial de seu poder, ele ficará quase invencível. Vamos até um filme muito conhecido chamado Matrix. No filme Matrix, Neo inicialmente luta com suas habilidades e acha difícil derrotar seus inimigos dentro da Matrix. Então Neo percebe que todo o seu potencial como o único, uma figura profetizada para trazer equilíbrio e liberdade à humanidade, ele finalmente se torna capaz de derrotar seus inimigos dentro da Matrix. Luffy, assim como Neo, pode acabar percebendo que ele é o único, possivelmente através da transmissão de Vegapunk, e então superará suas dúvidas e desbloqueará todo o seu potencial. Quando isso acontecer, Luffy poderá finalmente conseguir machucar os Gorosei. Os bucaneiros depositaram fé em Nika e espalharam sua lenda por anos. O homem que acreditava e perpetuou isso, Kuma, está em Egghead. Os gigantes também vieram para Egghead e confiaram em Nika. Então está mais do que na hora que Luffy entender que ele é o único. Em outros termos, o homem que vai libertar o mundo, assim descobrindo seu potencial para vencer os Gorosei. Gostaram disso? Comentem aí embaixo, porque agora chegamos ao mistério final desse capítulo e dessa história. Sobre o painel do Najuro, só queria acrescentar que de todos os Gorosei, ele definitivamente tem a aura. O cara é muito bem desenhado e bem desenvolvido. O design que o Oda escolheu para ele é surreal e o hype desse personagem só aumenta. Mas enfim, vamos lá. Uma donzela em perigo para um cara extremamente veloz e com uma espada. Eu acho que é a hora perfeita para uma certa dupla aparecer, não concordam? Esse será o papel do Zoro e do Sanji. Não consigo não lembrar do Motoqueiro Fantasma quando vejo Najuro assim. O Motoqueiro Fantasma era o rei do inferno, exatamente o que o Zoro quer ser. Coincidência, não? Mas enfim, vamos à parte importante. Lembram-se quando eu falei do blefe da York dizendo que Mars teria que lidar com ela? Então, esse na verdade pode ter sido um erro de tradução. Sem OPEX teremos tempos complicados em relação a traduções do mangá. Na verdade, no diálogo original, e guardamos isso para o final do vídeo,
York diz: Mars precisa parar isso urgentemente, porque eles não querem que outro pecado apareça. A relação dos que já existem é extremamente complicada. Ou seja, a transmissão vai trazer para o mundo mais um Vegapunk que não conhecíamos. Isso vai ser completamente absurdo e casa extremamente com o que aparece no fim do capítulo. Nós temos 6 pecados ou 6 Vegapunks, mas falta o 7º, que é o Pride ou Orgulho. Eu sei, você deve estar se lembrando daquele painel do Kid usando um ataque chamado Punk, com um 07 em sua arma, mas não achamos que seja o Kid. Ou será que não? Quando Mars encontra aquele Dendemushi, ele faz um olhar de reprovação, mais conhecido como cara de merda, o que é a mesma expressão usada por Saturn quando ele vê o Nika e o Arcuri nesse capítulo. Quando ele chega até lá, ele escuta o som de bolhas. Tanto Marcos Mars quanto o Caracol estão olhando na mesma direção, como se o Caracol fosse transmitir o que está à sua frente em 1 minuto. O som da bolha provavelmente se refere ao sangue verde, o tubo onde foram feitos serafins e o que dá poder a eles, tanto das frutas como da própria força de um Lunariano. Agora vamos lá, não é extremamente apropriado que o pecado do orgulho seja um Vegapunk tão poderoso e orgulhoso que tenha poderes de um serafim? Se ele está justamente na sala do Dendemushi, é provavelmente para protegê-lo caso aconteça algo ao Dendemushi e impedir que alguém impeça a transmissão de acontecer. É muito possível que aquele aparelho não seja o que realmente está fazendo a transmissão e seja apenas uma isca para que Mars ou quem quer que tentasse impedir encontrasse o orgulho e fosse derrotado por ele. Agora vamos trazer aquela questão. A transmissão vai trazer a verdade sobre o Nika, fortalecendo o mesmo. Se Vegapunk, que é obcecado em fazer clones e robôs, tivesse criado um S-Nika, sim, um serafim do que ele próprio acreditava ser o Nika, para despertar quando finalmente a mensagem fosse entregue para o mundo. Isso quer dizer que poderíamos ter um robô réplica com as propriedades do corpo de Nika para despertar e vencer os Gorosei, ou quem quer que quisesse impedir sua mensagem de chegar ao mundo. Afinal, a mensagem estava programada para o seu assassinato. Vegapunk não tinha certeza se Nika viria e ele próprio já não acreditava mais na lenda contada por Kuma. Não acha que esse gênio obcecado no fator de linhagem teria recriado o que ele achava ser o Deus do Sol para ser o seu 7º pecado, orgulho? Lembram-se do olhar de Saturn, Mars e o Arcuri? É o mesmo, mas só foi feito diante do Deus do Sol, o Nika. E é a mesma cara que Mars faz quando finalmente chega nesse laboratório. Mas não precisaremos do S-Nika, afinal teremos o próprio vivo. Esse serafim poderá servir de proteção para a mensagem, mas se for mesmo uma versão de Nika, seria destruído, pois o próprio já existe. Mas e se não for um S-Nika, mas sim algo muito mais incrível que isso? E o robô ancestral? A transmissão realmente está vindo da Lua? Bom, isso é um assunto para um próximo vídeo, pois agora nesse canal teremos 2 vídeos relacionados ao capítulo dessa semana. Sim, é exatamente isso que vocês entenderam. Não temos um site oficial mais e uma tradução boa como tínhamos antes com a OPEX. E por isso, nós vamos focar em 2 vídeos, tanto como a primeira versão, como todas as teorias da versão oficial. Nos vemos então no próximo vídeo. E galera, é com isso que nós encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E ative o sininho para não perder nossa segunda parte da análise do capítulo, trazendo teorias mais consistentes para vocês. Chequem os links na descrição das nossas redes sociais, principalmente o Instagram, para vocês mandarem suas perguntas para os próximos vídeos. E é isso galera, valeu! Esse vídeo foi feito exclusivamente por Léo, ele pediu para dar os créditos no final dele, então tá aqui. Léo Vagabundo faz outra parte da análise. Tamo junto.